Boa noite, a G já entrou, vou te convidar, G. Boa noite, Luiz, Naya, bom ter vocês por aqui hoje. Hoje nós vamos conversar com o pastor Leandro Tarrataca sobre as 5 chaves da família bem-sucedida. Nós estamos na nossa série de lives especiais por causa do mês da família aqui na IBAGE. E ontem nós conversamos com o Tiago Grulha, com o pastor Tiago Grulha. Hoje nós vamos conversar com o pastor Leandro. A gente vai ter interpretação em Libras. Estou te convidando, G. Ela vai ser a nossa bênção hoje. Obrigado por todos que já entraram, todos que vão permanecer também. Essa live também será gravada. Oi, G. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela sua disponibilidade para estar com a gente e poder abençoar os nossos irmãos surdos que participarão também. Amém. Obrigada. A Giovana, ela é membro aqui da igreja, da IBAGE, ela participa do Ministério de Libras. Já tem formação, né, no nosso curso, não foi, Gê? Sim, foi da igreja, o curso da igreja de Libras. E ela e a família dela são uma bênção. Obrigado, Gê. Bem, daqui a pouquinho eu vou convidar o pastor Leandro, a Giovana já está com a gente já, e todos que estão aqui conosco. A gente hoje vai falar sobre as 5 chaves da família bem-sucedida. Como é que é chave em Libras? Chaves em Libras, como é? Então, se você for fazer o sinal de chave, é assim, mas como a gente está falando num contexto de temas, né, alguns pilares, a gente pode citar nos dedos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro. Entendi. Ou Eles falar em entendem. temas, né? Temas. Porque a ideia é portas que se abrem, né? Isso. Muito bom. Mesmo. Eu estou convidando agora o pastor Leandro. Já achei, já enviei o convite para o meu amigo. Vamos ver se ele aceita. Pastor Leandro, já enviei o convite. Tomara que dê tudo certo. Vai ser uma bênção conversarmos um pouco nesta noite, na nossa segunda live. Amanhã é o Bruno Ramos, pastor Bruno Ramos com o pastor Márcio, falando sobre o abismo de gerações. Essa grande dificuldade que nós temos de nos conectarmos com nossos filhos, adolescentes e jovens, né? E eles também nos compreenderem. Então, amanhã o pastor Márcio vai conduzir a live. Pastor Leandro, já enviei. Não sei se o pastor Leandro está com a gente já, mas daqui a pouco ele entra. Na quinta-feira, a gente tem uma live também especial com uma psicóloga que é membro da igreja, a Thaís, e a gente vai conversar sobre ser solteiro e ser feliz. Esse chavão da sociedade de que o solteiro é infeliz. A gente acredita sobre uma perspectiva bíblica que ser solteiro, singular, também tem a sua felicidade. O pastor Leandro falou que ele não está conseguindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidá-lo de novo. Enviei o convite de novo, talvez seja a internet. Ele disse que a internet lá de onde ele mora, o morro, ele mora no Morro do Urubu, em Mogi das Cruzes, onde fica a igreja que ele pastoreia, a Igreja Bíblica Brasileira, e também o nosso seminário querido, o ABK, onde alguns alunos já estudaram, eu também. Eu me formei no mestrado pelo seminário ABK, sob a supervisão do pastor Leandro. Alguns outros irmãos da IBAGE também fizeram esse curso. É um seminário muito querido, né, muito especial. Eu estou tentando trazê-lo aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir, pastor Leandro, participar conosco. Convidei de novo, pastor. Veja se chegou o convite. Vamos ver se dá certo. É assim mesmo, a gente está conectado pela tecnologia, a gente depende dela, né? Alguém disse aqui, ó, chiquérrima, deve ser para você.
que você é chiquérrima. A gente agradece a todos que já entraram. O pastor Rafael está com a gente, é o nosso pastor, que é líder do Ministério de Libras, pastor surdo, ele que é casado com a Lidiane, pai de João. Pastor Rafael é uma bênção aqui para a nossa comunidade também. A gente está muito feliz de tê-lo com a gente. Deus abençoe, querido amigo. Bem, eu não sei qual é a dificuldade, talvez seja realmente a conexão do pastor Leandro. A gente vai tentando aqui, pastor. Te enviei o convite de novo. Pastor Leandro escreveu um livro. Esse livro é a base do que a gente vai conversar aqui. Um livro intitulado As 5 Chaves para uma Família Bem-Sucedida. E ele coloca algumas situações muito interessantes sobre essas virtudes para serem cultivadas na família, a fim de torná-la bem-sucedida. Gosto de imaginar que, de verdade, os grandes desafios que, como família, nós temos, embora a gente tenha tanta teoria, é conseguir praticar aquilo que a gente crê. Né? A gente tem a convicção, a certeza de que conceitos e valores e princípios bíblicos, eles são suficientes para nos tornar, enquanto família, bem-sucedidos. Mas talvez o grande segredo seja a prática, né? Esse é o grande desafio da nossa fé nesse tempo em que nós vivemos especificamente, de podermos viver aquilo que a gente crê, viver aquilo que a gente acredita, né? A gente poder praticar as virtudes. Infelizmente, eu acho que o pastor Leandro está com algumas dificuldades. Ele me disse isso, Marcos, tomara que a internet nos ajude. E não tem problema, viu, meu amigo? Tudo bem. Eu vou tentando aqui te trazer. A gente vai orar, depois eu vou abrir esse pensamento com vocês. Vocês podem participar e nos ajudar compartilhando alguma pergunta que vocês queiram, dando alguma contribuição, se lembrando de algum texto. Ao final a gente vai fazer uma oração. Se vocês depois quiserem compartilhar algum motivo especial da sua família, nós também colocaremos a sua família diante do Senhor. Mandei um outro convite para o pastor. Ele está falando aqui para aceitar. Sai e entra de novo, pastor. Quem sabe dá certo. Entrou aqui. Oh, meu grande amigo. Esses cabelos grisalhos. Boa noite, amigo. Boa noite, querido. Graça e paz de Jesus. Obrigado pelo convite honroso. Nós sabemos aqui que vamos ter um pequeno desafio com a nossa internet, mas vamos indo até onde a gente conseguir. Os cabelos brancos é isso, são as cãs da nossa jornada na vida. Espero que seja um símbolo de um pouco de sabedoria. Eu acho que é muita sabedoria. Eu tenho uma admiração muito grande por esse meu querido amigo, pastor Leandro, e é um prazer enorme. Ele foi nosso preletor do último retiro de casais, ele e a Júlia estiveram com a gente, e foi uma preciosidade sermos ministrados por ele. Deixa eu apresentar. Pastor Leandro vai estar com a gente aqui interpretando em Libras, a Giovana, que é membro aqui da IBAGE. Nós temos um ministério que é bem atuante aqui, e temos já vários surdos nos acompanhando aqui na nossa live. O pastor Leandro, ele é casado com a Júlia, eu tive o prazer de conhecer, uma bem-humorada e querida. Ele é pai de 3 filhos, a Jennifer, que é a mais velha, casada com o Kleber, o Leonardo, que é o filho do meio, e a Melina, que é a caçula. Ele já é avô, ele tem 4 netos, o Breno, o Ryan, o João. É Rian ou Ryan? Depende de onde está. Aqui no Brasil é Rian. O João e a Isadora. O Leandro, enquanto pastor, ele também é escritor de mais de 10 livros, e inclusive esse livro que eu falei para vocês no início da live, que nós vamos aqui
conversar, que é as 5 chaves para um casamento bem-sucedido. Ele é pastor da Igreja Bíblica Brasileira, que até onde eu sei, a sede em Mogi, no Morro do Urubu, lá na BK, um templo muito especial. E eles têm também uma igreja em Suzano, tá certo, pastor? Sim, sim, isso mesmo. Tem uma IBB lá em Suzano e uma IBB aqui em São José dos Campos, com os pastores que eu tenho um carinho muito grande. A gente está muito feliz de tê-lo conosco e que Deus possa abençoar o nosso bate-papo aqui. Eu quero orar e pedir essa bênção de Deus sobre nós nesse tempo. Pai, Excelente. muito obrigado por esse tempo juntos. Pedimos tua bênção para que essa conexão se mantenha pelo tempo que for necessário, para que o pastor Leandro compartilhe, ó Deus, das suas posições em relação ao livro que ele escreveu, que tenho certeza, de alguma maneira, nos trará bênção, direção e algumas respostas que tanto eu quanto os meus irmãos e irmãs precisam receber da tua parte. Obrigado pelo seu casamento, por sua família, obrigado por seu ministério, obrigado pela vida da Giovana, que nos ajuda aqui na interpretação de Libras. Nós entregamos, ó Deus, tudo que vamos fazer e pensar e conversar aqui para o Senhor, para que tu possas ser glorificado e honrado. Em nome de Jesus, amém. 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 Qual é a leitura, pastor Leandro, que você faz da família evangélica brasileira hoje? Um retrato da família evangélica brasileira. Uhum. Bom, deixa eu agradecer a Giovana também. Obrigado, viu, por esse talento tão especial nos auxiliando hoje aqui a comunicarmos com os nossos irmãos. Bom, a família evangélica brasileira é uma família que está sob ameaça. É uma família que muitas vezes sabe dos valores, os princípios pelos quais deveria se nortear, mas algumas vezes se vê um tanto quanto acuada por uma sociedade que está colapsando numa crise pós-cristianizada, em que as pessoas não sabem muito bem o que fazer. E eu vejo que a família cristã evangélica brasileira se vê ali como um boxeador no corner, meio que assim, quase que em nocaute. Essa seria a imagem que me vem à mente quando eu penso, como um pastor que sento, que ouço a dor das pessoas. É assim que eu vejo muito, sem direito saber como é que eu saio aqui desse corner, né? Porque estou apanhando muito e não sei que direção vou. Enquanto ela está naquele canto, no corner, né? Enquanto ela está levando socos, o que sempre me vem à mente é essa expectativa de que a igreja produza a mentalidade necessária para esse enfrentamento em 2 horas num domingo, né, que é o tempo da celebração, ou um tempo de uma escola bíblica dominical que nós aqui ainda temos. Como fica, né, pastor Leandro? Como fica o impacto de estarmos sujeitos a horas e horas de enfrentamento semanal, de bombardeios, como você disse, em que a torna quase em colapso, com a expectativa de uma atenção para a palavra somente no domingo. Ela precisa superar o domingo, não é? Isso é perfeito, sabe? Uma das coisas que nós fizemos na nossa igreja, logo no início da implantação, foi pensarmos o seguinte: a igreja precisa ter, como toda instituição eficiente, uma missão clara. E pensar como é que vamos alcançar isso. E nós sintetizamos o máximo possível e usamos amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. E pensando, puxa, como é que isso pode acontecer? Então nós organizamos com um processo pedagógico, pensamos pedagogicamente, que é culto público dominical. É um ambiente para a gente pensar em amar a Deus. Nós cantamos louvores, nós ouvimos a pregação, mas a interação de uns para com os outros é mínima, é muito baixa. Algumas pessoas não têm a sua família totalmente cristã, às vezes o cônjuge não é, o marido, a esposa. Então, ele chega meio tarde para o culto que está começando, vai embora. Quando você está impetrando a oração final, ele já está ligando o carro.
e ele não tem pouquíssima interação com as pessoas. Então, nós pensamos, é necessário, para cumprir isso, ter ambientes menores. Então, desde o início, nós sempre enfatizamos grupos pequenos na nossa igreja, com nomes diferentes, e o nome, para mim, é o menos importante. Mas ambientes que facilitassem essa experiência dessa troca, de pensar biblicamente, de ouvir pessoas que estão indo na mesma direção, que têm as mesmas dores, as mesmas lutas e que podem apoiar uns aos outros. E terceiro, engajar a pessoa no serviço. Sem inverter essa ordem mesmo. Porque primeiro tem que aprender a amar a Deus. Mas precisa aprender a amar o próximo e então servir a todos. Quando inverte, isso dá curto-circuito. Se começa a servir sem aprender a amar a Deus, não dá certo, porque vai se desapontar com as pessoas. E se servir as pessoas sem ter a perspectiva do divino, de que está fazendo para Deus, a frustração também vai fazer com que ele fique pelo caminho. Então, quando alguém chega, eu digo assim, isso foi algo que eu pensei lendo alguns livros de D.N. Getz no passado, de como é que, como um pastor, eu olho e penso assim, puxa, esse irmão está caminhando bem na direção que nós vislumbramos como um caminho saudável. Então, para nós aqui, eu sempre recomendo que a pessoa frequente regularmente os cultos dominicais, e com isso eu não quero dizer que existe um legalismo. É claro que de vez em quando ele sai, ele vai passear com a família dele, ele vai à praia, e é ótimo isso. Mas ele tem que ter uma regularidade. Segundo, que ele se envolva, então, num ambiente de grupos pequenos para cumprir essa outra parte. E terceiro, alguma equipe de ministério, de serviço, onde eles vão pensar, então, como servimos a Cristo. Então, para nós aqui, a maneira que encontramos de facilitar o processo, de criar, digamos, uma mecânica para que a pessoa não fique apenas presa ao domingo, foi criar, pelo menos, esses 3 ambientes. E se a pessoa não se engajar nisso, eu tenho que dizer que na Bíblia que ele vai sofrer de algum tipo de inanição. Não vai crescer. Mas a coisa está tão complicada, pastor, que outro dia eu estava pensando em escrever um artigo, não escrevi ainda, então você que é ótimo escritor, se desejar fazer, faz, eu curto e compartilho. Mas eu pensei em escrever um artigo assim, saudade do crente domingueiro. Porque até isso hoje está faltando. Antes a gente tinha aquele crente domingueiro, que ele tinha aquele compromisso, tanto de estar presente, quanto de contribuir, de estar envolvido com a igreja dele. E até isso hoje tem se tornado também uma situação escassa. Então eu acho que a situação é ainda mais séria, porque nem aquela constância da alimentação dominical em muitas famílias não está acontecendo. E, na verdade, essa inanição, é claro que a gente tem como manter a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus na sua devoção, né? No dia a dia. Mas a gente sabe que isso também é muito escasso, que a gente consiga que todos nós façamos, por exemplo, enquanto família, uma devocional juntos, ou uma reflexão bíblica juntos. Outro dia uma família disse, pastor, eu não estou conseguindo nem fazer a minha própria, quanto mais com a minha família. Puxa. Eu entendo o que ele está dizendo, né, nessa correria, mas o que nós estamos pretendendo aqui, para todos que nos acompanham e que depois talvez mais tarde assistirão essa live, é de que não é possível você ser bem-sucedido enquanto família se você não tiver atitudes, né? Isso não cai do céu, né, pastor Leandro? A gente não acorda mais maduro espiritualmente como muitos imaginam. Não é por meio de uma oração de que Deus nos alimente, de que a gente não vai ter que enfrentar esses colapsos se a gente não buscar a Deus, né? Perfeito. E eu creio que quando o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, exercita-te, pois, na piedade, essa expressão carrega a responsabilidade e o desafio que nós amadurecemos espiritualmente e colhemos os bons frutos, né? Eu, por exemplo, não gosto de exercício físico, não gosto, não é a minha preferência. Mas eu tenho organizado na minha agenda para manter esses exercícios regulares. Depois que você faz, você se sente tão bem. Você vê os frutos daquilo, de qualidade de vida, de mais disposição.
E eu creio que é parecida a disciplina espiritual, que, por exemplo, no nosso caso, como compartilhei, puxa, participar de um grupo pequeno, vai ter que organizar a agenda, Uhum. a servir numa equipe de ministério, ter regularidade nos cultos dominicais, ou, por exemplo, devocional em família, como você compartilhou, pastor. Eu faço uma confissão. Meus filhos têm uma faixa etária bem elástica. Então, minha filha mais velha está com 31, meu filho do meio 21 e minha filha caçula tem 17. E eu me lembro que algumas vezes, quando nós íamos, sinceramente, tentar fazer um devocional de família em casa, aquilo virava assim, parecia uma guerra de lavadeira. Porque um prestava atenção, o outro brigava, provocava o outro. Era uma loucura, porque a linguagem era muito diferente com eles. Então, nós fomos levando algumas coisas assim. E eu sempre penso o seguinte: a gente pode se desvencilhar da forma e ficar com a essência. Aham. Então, o que eu fiz? Eu sempre, e gosto até hoje, faço com a minha filha caçula, que ainda está em idade escolar, eu levo eles à escola. E nós criamos, na época, espero que não seja uma heresia e não soe como uma heresia, o que eu chamava de o devocional do carro. O devocional era assim: todo dia eu escolhia um texto bíblico, um lia, o outro comentava, nós orávamos. Se eu fosse orar, eu orava de olhos abertos, porque eu estava dirigindo, e aquele que fizesse a leitura podia, naquele dia, escolher a música que nós íamos tocar no carro. E, claro, a música tinha que ser da minha playlist, do DJ Pastor Leandro, porque eu já tinha escolhido previamente louvores, que fossem mais contemporâneos, que eles pudessem ter prazer também em desfrutar daquele momento. E olha, nós fizemos isso por anos e anos. E até hoje, com a minha filha caçula, nós ainda fazemos isso. E outro dia nós estávamos. Eu não pude levá-la, acho que eu estava viajando, não me lembro o que foi. E a Júlia acompanhou, ia levar ela para a escola. Nós ia dar carona para uma menina vizinha. E a minha filha tomou a iniciativa e falou: muito bem, é hora agora da gente ler a Bíblia e de fazer o nosso devocional. Claro que ao longo dos anos nós vamos fazendo alguns ajustes nisso. Então hoje, por exemplo, a gente sentar junto, pedir oração um para o outro, ou conversarmos sobre assuntos bíblicos, se tornou algo muito espontâneo, mas não começou espontâneo. Nós Aham. tivemos que achar um caminho, sabe? Aham. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que a habilidade de sermos criativos e não desistirmos, né, encontrarmos possibilidades, eu acho que Uhum. essa também é uma dádiva divina para nós. E você está certo, amigo. A gente precisa, se não naquele método que nós fomos criados, a Uhum. gente precisa encontrar novas oportunidades para alcançarmos o coração dos nossos filhos. Eu disse para o Tiago ontem, a gente leu o texto de Deuteronômio 6, que se Sim, ensinava, né? Se ensinava sobre a lei enquanto estava andando com os filhos, né? Essa perfeito. projeção. Só que não tinha carro naquela época, então de cavalo, né? Não tinha Perfeito. playlist, lá não tinha playlist, né? Exatamente. Tinha que ter o hino na cabeça, exatamente. Muito bem. A gente vai agora entrar no livro que você escreveu. Você quer falar sobre ele um pouco? Antes da gente compartilhar as 5 chaves? Como é que ele nasceu no teu coração? De que forma você percebeu que era um momento de escrevê-lo diante do quadro que você se encontrava? Esse livro, ele teve 2 tiragens. A primeira tiragem foi em 2019. E na ocasião, eu estava interpretando o Dr. Derek Stringer. Acho que você chegou até a conhecer, foi nosso professor na BK. É um britânico, né? Parece um lorde quando fala, parece um membro da família real, mas é um homem de uma cultura muito grande. E claro, eu aproveitava para conversar com ele sobre alguns escritores britânicos muito interessantes, que, por exemplo, C.S. Lewis, Tolkien, o uso da ficção e de ideias alternativas para se apresentar o Evangelho. E ele, nessas conversas, me falou dessa série que foi produzida pela BBC, que se chamava A Lenda das 5 Chaves.
E eu fui ver isso. Tinha, acho que até deve ter ainda esses vídeos no YouTube disponíveis. Eu fui ver aquilo. E aí me deu um insight. Eu tive, digamos que fui iluminado naquele momento. Pensei, puxa, essa ideia está muito próxima, essa história fictícia está muito próxima da nossa realidade. Como eu estava estudando Efésios na época, eu pensei assim, puxa, temos um entrelace aqui muito legal em que nós podemos encontrar as chaves, né? Que a ideia da série era essa, a lenda das chaves perdidas. Eu pensei, puxa, nós perdemos algumas chaves. Talvez se recobrarmos essas chaves, podemos ajudar as nossas famílias. E foi assim que nasceu. Em 2019, aí eu ministrei, inclusive, uma conferência lá na Igreja Bíblica no Missouri, baseado exatamente nesse tema. E foi uma experiência muito boa. Depois fiz em língua portuguesa e, graças a Deus, tivemos 2 tiragens desse livreto, esgotadas também. Que legal. 5 Ks. Exatamente. 5 Não, keys for a very successful family. Era Leandro, alguma coisa assim. Leandro, existe um mito da família bem-sucedida ou não? Tipo assim, Puxa, cara, excelente isso, hein? Então, outro dia eu estava falando na conferência aqui em Mogi, Pastor Nino, nosso amigo, muito sim, cavalheiro, né? E eu toquei bastante nesses assuntos, porque encaixava bem com a temática que eles estavam desenvolvendo, mas eu abri aquela conferência explicando isso. Primeiro, minha família não é uma família perfeita. Ter uma família bem-sucedida não significa ter uma família perfeita. E eu ótimo. tenho as minhas lutas e tenho os meus desafios. E uma coisa, e você lembra bem, né, pastor, que James Dobson é o pai da matéria na produção literária de aconselhamento de famílias. Ele fundou o Focus on the Family, um ministério que foi muito bem sucedido na América do Norte. Mas uma crítica que se fazia aos livros dele, embora um livro sempre carregado de muita sabedoria, era que a família que ele descrevia no livro não existia na vida real. Era uma família idealizada, e que todo mundo ficava abaixo daquilo. E de fato, aquela família, então os críticos dizem assim, a família, o tipo de família James Dobson não existe nem no nosso dia a dia e nem nas páginas da Bíblia. Então Família nós Doriana. precisamos. É, Sabe que a família Doriana, feliz. isso, exato, da propaganda. Então, não. Nós precisamos fazer uma distinção entre o que é uma família bem-sucedida e uma família perfeita. Nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Mas nós podemos ser bem-sucedidos na tarefa que nós temos a cumprir. E existe, infelizmente existe, é uma frustração imensa entre pais e mães, e marido, e esposa. E é terrível você perseguir aquilo que é inalcançável. Legal. Acho que foi válido você fazer essa distinção, porque eu acho que é um mito hoje e o que a gente vai compartilhar aqui, na verdade, são princípios que, uma vez colocados em prática, nos tornam, aos olhos de Deus, uma família que está perseguindo, não o sucesso, não esse sucesso, né, que a gente vê na sociedade, mas essa questão de agradar o coração dele, né, Leandro? Acho que é mais Sim. ou menos nessa linha. O pastor Leandro, ele fala sobre verdade, temperamento, integridade, comunicação e perdão. Então, a gente vai, nesses próximos momentos, nós vamos passear por essas 5 chaves, vamos abrir essas portas para tentar compreender um pouco sobre como aplicarmos, e ele é muito bom em história. O pastor Leandro, ele é de uma riqueza de ilustração que eu acho sensacional. Eu estava lendo o seu livro e a gente ri sozinho. Eu fico te imaginando ministrando, porque você é um expert em recurso visual, sabe? Eu bebi quando eu te ouvi lá no retiro, deixar todo mundo aqui com água na boca, mas foi assim, foi muito bacana a forma como você utiliza qualquer tipo de instrumento em sua mão para poder lançar luz. Muito bem. Pastor Leandro.
Os slides 3D, né, pastor? Eu que Slides agradeço a 3D, é paciência verdade. de vocês. Mas foi fantástico. Eu gosto. Eu gosto muito quando eu me deparo com alguém que é habilidoso como você. Você realmente é Ah, uma obrigado. referência nessa área. Vou dar Bem, trabalho para a Julie, hein? Menos, eu vou dar trabalho para a Julie. porque a Júlia vai ficar tudo. Leandro, verdade. Uhum. Verdade na família. Nunca fomos tão relativistas, né? Sim, exatamente. Hoje se fala em pós-verdade, né? Se fala em sociedade pós-moderna, e com tudo isso, nós criamos essa situação de que não existe verdade objetiva. E isso é problemático em qualquer esfera de relacionamento. Quando se discute filosoficamente, quando se coloca isso em artigos acadêmicos, tudo bem. Mas quando você traz isso para a vida real, não funciona. Eu estava Sim. dando uma palestra sobre pós-modernidade, pós-verdade para uma igreja, acho que aí no Vale mesmo, em Taubaté, não me lembro muito bem. E uma pergunta que me foi feita era isso, sobre a relatividade da verdade, né? A minha verdade pode não ser a sua e vice-versa. Então eu caminhei até a jovem que estava fazendo a pergunta e peguei o celular dela e disse assim: esse celular agora é meu. E ela falou: não, esse celular é meu. Eu disse: veja, a verdade ela é coerente com a realidade. Então, enquanto Uhum. está no campo da filosofia, é tudo certo. Mas quando você entra na realidade factual da existência, da relação interpessoal, não é possível viver essa relatividade. Então, sim, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho privilégio e tenho responsabilidades para com eles. E romper essa relação de verdade é, inclusive, fazer uma ruptura com aquela narrativa de Gênesis, em que eles estavam nus e não se envergonhavam. Viver a verdade é isso, olha, isso é o que eu sou. E como é uma bênção você poder viver um relacionamento conjugal, de pai e filhos, que seja assim, coerente com a verdade. Eu tenho a alegria de saber que a minha esposa me aceita como eu sou. Eu tenho um relacionamento que é esse tipo de relacionamento. Nós estamos nus e nós não nos envergonhamos. Você sabe que eu vivi uma experiência no meu primeiro ministério e tinha um garoto de mais ou menos uns 9 anos, que ele era o último a sair da igreja. Eu admirava demais. Eu morava do lado da igreja, eu tinha que botar aquele menino literalmente para fora da igreja, todo domingo. E Interessante. no quarto domingo eu falei assim: por que você gosta de ficar até o final da igreja, pastor? Eu quero aproveitar até o último instante. E aí ele solta uma pérola que aí me fez compreender a realidade familiar dele. Ele diz: é tão bom quando eu estou aqui com a minha família. E de fato era assim: o pai e a mãe na rua gritando, vem! Mas ele lá dentro da igreja, com 8, 9 anos de idade. E diz: a minha família, quando está aqui dentro da igreja, é outra, pastor. No Puxa. momento de louvor, a gente se abraça. Hum, Né? Você, durante a mensagem, fala: olha para o irmão do lado. E aí meu pai olha para mim e diz: hum, Jesus te amo, eu te amo também. Então, eu acho que essa questão que você está tratando da transparência, né? De uhum. sermos quem de Sim. fato nós somos e talvez lutar diante dessa verdade por alguma mudança Uhum. no nosso caráter. Se bem que a gente vai trabalhar daqui a pouco temperamento. Mas não é Sim. basicamente isso, essa questão da verdade. Você até coloca Efésios 4, 25. Por isso, deixar a mentira, Uhum. falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sim. Né? Então, uma das coisas que eu pensei bastante quando estava produzindo esse texto, pensando como podemos aplicar, assim, a igreja em Éfeso, ela vivia uma contracultura. Era uma cidade idólatra. O templo de Diana, com toda a sua promiscuidade sexual de prostitutas e prostitutos sacramentados, e isso impregnava aquela sociedade. E Paulo, quando ele abre a sua carta,
ele faz uma leitura tão diferente de quem eles são. É mais ou menos assim, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Ele usa termos tão belos, vocês são filhos de Deus, né? Porque ele fala assim, o Pai Celestial, logo na introdução. Ele diz assim, vocês são fiéis em Cristo Jesus. Então, uma linguagem tão bonita, e como nós sabemos, Paulo, ele constrói seu argumento teológico, mas não deixa a gente nessa abstração. Ele traz para a realidade, ele diz assim, então agora vamos aplicar isso. Já que vocês são desse jeito, vamos aplicar. E uma das maneiras é, vocês digam a verdade, deixa a mentira. Vamos ser coerentes com a realidade das coisas. E o que acontece? Sendo muito prático agora. Nenhum casamento se sustenta em mentira, em engano, em traição, em fingir hipocritamente para os filhos ser algo que não é. Ao longo prazo, isso não fecha, os pontos não se encaixam. Então, nós precisamos abrir as fragilidades que temos. Até eu apresento algumas sugestões, porque existem situações tão drásticas em que é preciso contar a verdade para que haja cura no relacionamento familiar. Eu digo assim, você tem que orar e pedir ao Senhor que vigie os seus lábios no que você vai dizer. Você deve buscar o ambiente certo para compartilhar a verdade que precisa ser dita. E em alguns casos, pastor, nós precisamos de um mediador entre esposa e marido, entre os filhos, para que se possa dizer a verdade. E dizer, olha, eu cometi esse erro. Né? Uma história que eu compartilho é um erro financeiro. Ao contrário do que se pensa, o problema das finanças destrói mais casamentos do que até mesmo o adultério. E então, mas na minha experiência pastoral, eu tenho visto que as pessoas que buscaram o caminho da verdade se livraram daquele peso do engano de tantos anos. E a maioria conseguiu restabelecer os seus relacionamentos e tiveram relacionamentos ainda mais fortalecidos, né? E nada mais é do que a aplicação do que Paulo disse. Eu concordo plenamente com você. Todas as vezes que na minha família eu tive que decidir pela verdade, e a mentira ela é confortável, mas Sim. como você disse, ela tem um tempo curto, porque de fato quem é filho da luz, sobre qualquer sombra que a gente tenha abrigado, uma hora ela cai, né? É o amor de Deus por nós não nos deixar viver sobre as sombras. Sim. E pagar o preço pela verdade, eu tenho certeza que é nos tornarmos bem-sucedidos nas relações familiares. Sim. E daí vem o temperamento. Como lidarmos diante da verdade que a gente optou por revelar, né? E não nos escondermos da mentira. Como é que a gente lida com os temperamentos? Você até usa nesse capítulo sobre essa chave. Quem entrou aqui, eu estou conversando com o pastor Leandro Tarrataca, um grande amigo. Somos interpretados pela Giovanna e estamos conversando sobre as 5 chaves para uma família bem-sucedida. Você até usa sobre o Hulk, né? Sim. Hulk esmaga, né? Ou naquela versão antiga nossa, que eu e você é de 72, eu sou de 69. Eu lembro daquele Hulk antigo que acabava com aquela musiquinha triste, né? Melancólico, É melancólico. Aí ele dizia assim, não me irrite, porque você não vai gostar de me ver com raiva, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, de novo, que o apóstolo Paulo traz, que é essa questão da ira, né? Do temperamento que nós temos. E uma coisa me chama muita atenção, que uma pesquisa entre conselheiros eclesiásticos, eles se depararam que 50% das pessoas que buscavam aconselhamento sofriam com algum problema de ira. Ou seja, de descontrole do seu temperamento. E, de novo, não é possível manter uma relação boa com um filho se nós somos irascíveis, se nós somos iracundos o tempo todo. E eu digo isso assim com bastante franqueza, porque eu lutei muito com o problema da ira. E eu fui, antes da minha conversão, era fisicamente agressivo, e depois procurando encontrar um caminho, mas muitas vezes eu extrapolei no trânsito,
com pessoas. Uma vez, num gabinete pastoral, início do meu ministério, tentando aconselhar o homem foi se alterando e ficou em pé no gabinete pastoral. Eu digo isso com vergonha, mas aconteceu um fato. Eu me lembro até hoje, eu dei um tapa na mesa do gabinete pastoral, já fui dobrando a manga e disse: não vai me respeitar como pastor, vai respeitar como homem. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu digo porque é possível vencer esse tipo de coisa. Mas mas retornamos, você precisa ser verdadeiro. Então, Sim. como é que eu justificava? Eu sou neto de portugueses, os portugueses são assim mesmo. Aí o meu amigo dizia: não, Leandro, eu sou descendente nordestino, nordestino é assim mesmo. Eu sou descendente italiano, italiano é assim mesmo. Nós precisamos dizer: não, não, não. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como é que o Espírito de Cristo pode me ajudar com isso? E não vai ser possível ter uma família bem-sucedida, um relacionamento saudável com a esposa ou com os filhos, se nós vivemos continuamente nessa situação iracunda, irascível e explosiva, né? Você acha que as nossas relações enquanto esposo e esposa, nessa maneira como nós nos dialogamos, sempre talvez com explosões de raiva, erupções de raiva, você concorda que isso de alguma forma afeta diretamente os nossos filhos? Sim, não há dúvida. Aliás, até o Facebook tem meme disso, né? Eu vi outro dia alguns desenhos que eu acho que era o marido gritava com a esposa gritava com o filho e o filho gritava com o gato, né? Era Assim eu uma série. vi. Você viu? Eu acho que era isso, era uma série de desenhos mostrando como vai reproduzindo isso. E uma coisa, a ira, quando ela não é bem canalizada, que é um outro assunto que eu desenvolvo brevemente, a ira por si só não é ruim. Isso. É um traço da imagem de Deus, a gente pode explorar um pouquinho mais, mas a ira mal canalizada, ela vai produzindo alguma forma de violência. E normalmente começa com violência verbal, mas não para, porque violência não tem fim. Então você começa com violência verbal e quando se dá conta, você se torna fisicamente violento. E o que é assustador é que acontece na nossa casa, na casa de gente que crê em Jesus, Sim. que canta no domingo, que toca no louvor. E nós precisamos lembrar da sabedoria milenar da Escritura, inspirada pelo Espírito Santo, e lembrar que isso vai produzindo cólera, raiz de amargura. E Paulo descreve com uma precisão imensa isso, né? Obrigado, pastor. É evidente que a gente não está cobrindo aqui é, todos os exemplos que ele dá no livro dele, mas está esgotado, viu, gente? Então, não sei se você vai produzir uma terceira edição, mas o livro é fantástico, porque embora ele trate de questões que para nós são muito duras, mas o Leandro ele torna isso de uma forma muito prática. O Tiago estava assistindo a gente aqui agora, então beijão para você, querido amigo, O e todos Grúlia, que estão nos acompanhando, abraço. tá? Muito bom ter vocês aqui com a gente, os que conseguirão permanecer. Se não, essa live ela vai ficar gravada. A gente já falou sobre uma chave da verdade, falamos sobre a chave do temperamento, todas essas chaves com certeza com um olhar paulino da carta de Paulo aos Efésios, né? E agora sobre integridade. Eu vou te falar de forma especial que eu gostei muito dessa questão da integridade e confesso que eu nunca tinha pensado sobre como nós roubamos, né? Eu falei, puxa, eu me identifiquei muito, desde as canetas. Você sabe, Leandro, você confessou um pecado e agora, né? Eu Sim, confesso sim. que eu já tive muito problema com canetas também, sabe? O pastor Leandro coloca assim no livro dele: o furto de caneta é tão comum em escritórios que 70% dos funcionários de escritório dizem que perderam uma caneta. E 40% realmente pegaram um colega furtando a caneta em flagrante. Não sei se você tem toda a lista aí, mas é muito interessante essa questão da integridade na nossa família, porque ela de alguma forma transborda para as outras relações sociais que nós temos, né, no ambiente profissional, Sim. acadêmico. Mas é interessante o que você projeta, pastor Leandro, sobre essa questão, por exemplo, de um lugar na fila. Uhum. Queria que você discorresse sobre isso, sobre essa chave Sim. da integridade.
Porque o que me chamou a atenção quando estava estudando ali é que a linguagem de Paulo e o tempo verbal que ele usa, quem furtava não furte mais. É assim, de novo, eram irmãos na fé que estão na cidade de Éfeso e que ele diz que eles são filhos de Deus, fiéis. Ele disse, mas você furtava, não furte mais. Ou seja, pare de furtar. Eles estão lá e eles continuam furtando. E a primeira vez que nós ouvimos isso, no geral, né, a gente já diz, tá, isso aqui não se aplica a mim, porque eu não furto. Aí você para por um instante e começa a pensar algumas coisas, que as canetas do banco têm corrente. Por quê? Aí você para e pensa o seguinte, será que eu já levei a revista de um consultório sem pedir autorização? Porque a palavra é klepto, né? De onde vem kleptomaníaco, aquele que tem mania de furtar, roubar o que é do outro. E basicamente é eu me apropriar daquilo que é do outro sem a autorização dele. E de repente, quando nós vamos lendo a lista, itens do restaurante, você fala, tenha misericórdia de mim, senhor. Eu sou um ladrão. É, E aí nós transferimos isso para outros recursos, por exemplo, no ambiente de família, que não nos damos conta. Tempo. Um recurso não renovável, preciosismo, precioso demais, e que nós poderíamos e deveríamos oferecer ao cônjuge. E talvez por recreação, aham. porque eu quero curtir o meu tempo, eu não ofereço à minha esposa. Ou por muita dedicação ao trabalho, aos meus filhos, e eu furto deles um tempo que lhes era de direito. Ou pequenos espaços, todo mundo no ambiente do lar tem seus espaços e eu posso invadir aquilo e tirar deles, né? Então é mais comum o furto entre nós do que nós imaginamos, não paramos muito para pensar nisso. E, de novo, isso vai criando uma instabilidade e os relacionamentos vão se tornando ácidos. Então, se eu não tenho verdade, eu tenho mentira. Se eu não Aham. controlo o temperamento, eu tenho explosões. Se eu não aprendi a integridade, eu vou estar furtando o que era de direito das pessoas com quem eu convivo. Como é que pode ser bem-sucedida a minha família se eu não corrigir esse curso, né? Você sabe que é muito comum ouvirmos, né, nos nossos aconselhamentos essa questão de filhos que ressaltam a integridade que perceberam em seus pais. Uhum, sim, É muito interessante quando eu ouço assim, olha, pastor, ninguém nunca foi cobrar nada na minha casa. Como a integridade ela tem uma relevância, né, para os nossos vínculos familiares e sociais, né? E é especial quando nós olhamos para a vida de Cristo como nossa referência no modelo de integridade, sim, né? A ideia de inteiro, né? Eu acho exatamente. essa coisa muito bonita que você coloca. Eu nunca tinha parado para pensar, de fato, em quantas coisas nós somos capazes de furtar. O pastor Leandro coloca atenção, né? Que a gente rouba a atenção, a Sim. gente rouba a propriedade, decisões que eu achei tão interessante. Vale a pena a gente refletir sobre a integridade na nossa família. Esse, inclusive, momento de confissão pública aqui, para mim, eu creio que talvez no meu relacionamento conjugal o mais difícil era esse de decisão, de sair tomando decisões sem participar, Julie. Uma vez eu saí de casa com um carro que nós tínhamos, que era um Ipanema 94, se a minha memória não me trai, e voltei para casa com uma pasta a pé e uma pasta de um terreno que eu comprei. Troquei no carro. E ela falou, mas como assim trocou? Não, não, mas você vai gostar, é um bom terreno. Sábado nós vamos lá ver. Troquei o terreno sem ver, não tinha nem visto. Aí levei ela, me recordo, no sábado para ver o lugar, e aí tem aqueles empreendimentos, aquelas maquetes bonitas, né? Eu falei, olha, eu peguei esse terreno aqui, eu não estou localizando na maquete. Ele falou, não, você comprou da outra fase, ainda não foi lançado. Ele apontou assim num pântano e falou, tá vendo aquela árvore? Sim, é depois da árvore ainda que vai lançar. Mas Deus foi misericordioso. No fim das contas deu certo, aquele terreno acabou valorizando. E a Julia acha que eu fiz um lance genial, mas não justifica o fato de que eu não participei, a minha esposa, no processo de tomada de decisão. Eu furtei essa oportunidade dela. Eu achei isso sensacional. Bem, a gente está
A gente está, eu e o pastor Leandro aqui, a Giovana está interpretando todas as nossas confissões também, mas é relevante isso, Sem censura. isso, sem censura. Mas eu acho isso especial, pastor Leandro. Às vezes, quem está nos acompanhando pensa que as nossas famílias, nós não cometemos também erros, né? Você sabe que eu fiz algo, mas aí o meu final não foi legal, não. Eu Ah, é? comprei um carro sem consultar a Andréa. Então, eu furtei também essa Uhum. possibilidade de decisão. De vez em quando eu conto isso na igreja. Sim. E o carro, na verdade, ele tinha um chassi adulterado. Então, Puxa. no meu caso, vocês já tinham um terreno no meio do pântano, que ainda ia ser no meu, eu perdi o carro. É. Então, existem decisões que, de fato, nós tomamos e a perda é enorme, né? É. É válido pensar nessa integridade também, né? De envolvermos o nosso cônjuge, de Uhum. envolvermos, por exemplo, os filhos, se eles tiverem consciência, não Uhum. deliberativa, né? Para decidir, mas pelo menos serem conscientizados, né? Às vezes eu vejo pais que chegam em casa e dizem assim, olha, nós vamos mudar de cidade. É, Mas, peraí, a exatamente. gente vai mudar ano que vem? Não, não, a gente. Semana que. Peraí, conversa, né, pastor? Sim. Conversa com os filhos. Eu vejo tanta dificuldade nesse sentido familiar, né? É, porque são vínculos que eles têm que serão quebrados. Exato. É uma série de coisas que vai impactar a vida deles e que eles poderiam ser participados do processo com sabedoria para que isso seja bem sucedido. De novo, a ideia não é buscar perfeição e nós Sim. vamos incorrer em erros nessas áreas, por isso uma das chaves perdão, mas entender que há um caminho para a família ser bem sucedida. Não ser perfeita, mas ser bem sucedida. Amém. A gente já falou sobre 3 chaves. O pastor Hélio estava aqui também conosco, está de Um abraço. férias. Obrigado, amigo. Ei. Deus abençoe. Pastor Marcinho também veio conosco aqui, ele está dando aula também. E os pastores que estão conosco, e todos vocês que nos acompanham, obrigado, viu? Essa live vai ficar gravada. Eu estou conversando com o pastor Leandro Tarrataca, um amigo do peito, e a gente está sendo interpretado pela Giovana. A gente está conversando sobre as 5 chaves para uma família bem-sucedida, um livro escrito por ele, dentre muitos outros. Pastor Leandro, quantos livros você já escreveu? Acho que era 20? É, isso, eu não quero ser. Sim, mas Mas ok. por aí, Por isso. aí. Porque É alguns só para vocês livros. saberem que é um escritor e ele tem. É uma especialidade dele transferir as exposições bíblicas para os livros. Olha só, se nós falamos a verdade em família, se somos verdadeiros, o pastor Leandro até usa o princípio que havia no Éden, estavam nus e não se envergonhavam, a gente tem facilidade de reconhecer o nosso temperamento e lutarmos para o autocontrole, a fim de que tenhamos integridade. Olha como os princípios em Efésios se amarram, que é o livro, a carta paulina que o pastor Leandro escolheu para desenvolver o livro. Aí nós chegamos na 4ª chave, que é a comunicação. A palavra, eu peguei um Provérbios 12, 18, Leandro. Há Hum. palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E aí você fala sobre o efeito, eu não sei como é que pronuncia, Golem, É, Golem, e isso. o efeito Pigmaleão. Sim, sim. Você quer, É. você quer falar sobre isso para a gente? Achei sensacional. Então, nós vemos, primeiro, a reflexão é do próprio texto, né, de como Paulo ele fala do cuidado de que nós, quando falamos uns com os outros, colocando aqui na linguagem de hoje, que a nossa linguagem ela deve ser sã, ela deve ser uma linguagem que edifica, até a palavra que Paulo usa para o tipo de linguagem que não edifica no original. Na língua original grega é sapros, que é algo que está em processo de decomposição. Então, nós precisamos lembrar que as nossas palavras, algumas vezes, que nós estamos dizendo ao outro, é algo que está apodrecido, está edificando, está destruindo as pessoas. E aí há 2 paralelos, um da mitologia grega e outro da mitologia judaica, que ilustra isso muito bem. Inclusive, a psicologia tomou emprestado uma delas, que pelo menos é mais comum na psicologia, o efeito Pigmalião, que é a história desse homem que mora na ilha e ele faz uma escultura de uma mulher muito linda e se apaixona por ela. Então,
ele recebe como dádiva, pela sua dedicação, que ela se transforme numa mulher com quem ele se casa. E o efeito Pigmalião passou a ser utilizado para descrever que quando você diz coisas encorajadoras, positivas, as pessoas se tornam aquilo que você diz. É muito lindo isso. Mas é claro que eu não estou me baseando num efeito mágico, supersticioso, como o livro do Dom Gossetti, por exemplo, há poder em suas palavras, e tudo que você disser, minha conta bancária está cheia de dinheiro agora, e pronto. Não é isso, né? Mas apenas como uma ilustração do que diz a Bíblia, que as palavras devem edificar o outro, fazer o outro crescer. E da mitologia que a psicologia tomou emprestado, mostra isso, que quando você vai afirmando coisas que são positivas, verdadeiras, não elogios falsos ou adulação, você vai transformando. Eu era um garoto levado na escola. E eu me lembro que essa professora tinha um jeito de lidar comigo. Então ela dizia, Leandro, você é um menino inteligente. Eu quero que você seja um monitor da sala comigo. Senta aqui na primeira carteira. E com isso, ela ia me moldando. E eu, de ser aquele menino bagunceiro, eu sentava na primeira carteira e ajudava ela a fazer chamada, ajudava ela a recolher os trabalhos dos coleguinhas de sala. Ela aplicou isso, palavras que edificavam, e o efeito Pigmalião. E o que é da mitologia do Golem? É o inverso. É exatamente aplicar o que Paulo disse assim, essas palavras em estado de decomposição, fétidas, carcaças, carniças verbalizadas. O efeito Golem é uma criatura, né, na mitologia judaica, uma criatura feia, pesada, assustadora. E a ideia é, quando você fala aquilo que é ruim, quando você oferece xingamentos, quando você ofende, as pessoas também se transformam naquilo que você está chamando e xingando. Eu me lembro, meu amigo, que quando eu era garoto, meu pai muitas vezes dizia, você é um vagabundo, você nunca vai ser nada. E durante anos da minha vida, mesmo como adulto, como pastor, eu lutei tentando provar para um homem que já tinha morrido que eu não era um vagabundo. E eu comecei a sofrer como workaholic. Eu tinha que trabalhar o tempo inteiro, não podia ter dia de folga, porque se eu tivesse uma folga, se eu sentasse no sofá, se eu fosse tirar um cochilo, eu vinha na minha mente, você é um vagabundo. O que era aquilo? Era esse processo de deformação daquelas palavras. E pela bondade e graça de Cristo e apoio de pessoas queridas, eu consegui vencer. Hoje eu fico no sofá de boa. Anda de motinha. Vendi aquela, mas tô de olho em outra. Vamos ver. Mas vou ter que participar, Julie, disso. Isso, compartilha. É. Querido amigo, obrigado por você abrir tanto teu coração. Essa live, para mim, está sendo muito preciosa. Obrigado. Porque, de fato, nós não sabemos o que nós falamos e o efeito que isso pode causar na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge. Como a gente pode optar por sermos edificantes, né? Não sei se é essa a palavra, ao invés de sermos aqueles que desencorajam. E Deus é tremendamente encorajador. Amém. Né? Deus, nas Escrituras Sagradas, Ele é... Obrigado por compartilhar. Sei que todos nós aqui estamos bebendo daquilo que você está ministrando. E aí, olha só como é que isso é interessante. A gente começa com uma chave que é a verdade. A gente passa pelo temperamento, porque se nós somos verdadeiros, então nosso temperamento não precisará ser maquiado, mas ao sabermos que nós temos um descontrole por causa da verdade, nós iremos desejar esse controle para o bem do outro. Por causa disso, nós cultivaremos uma integridade, porque nessa luta pelo controle do temperamento, controlaremos outras áreas também em que nós não somos inteiros, não somos íntegros. Daí, por causa da integridade,
segundo o conceito de Paulo, a igreja em Éfeso, a gente cultiva uma palavra que edifica. A gente encoraja uns aos outros, né? Até que isso culmine como um dos princípios mais complexos da vida familiar, que é o perdão. E eu queria ouvir o pastor Leandro, porque a Efésios 4:32, que ele cita, diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. E aqui que entra a complexidade desse perdão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão na família. Eu quando estava meditando em tudo isso, parece que Paulo estava dizendo alguma coisa assim: e se tudo falhar, perdoa. Começa de novo. E me chama a atenção a estrutura desse texto sobre você ser benigno e perdoar um ao outro. E aí ele aplica o perdão como uma forma de perdão preveniente, por falta de melhor vocabulário, eu vou chamar assim. Porque ele diz assim: como Deus vos perdoou. Então ele não coloca assim, como Deus vai te perdoar, ou como Deus te perdoará. Isso, como Deus te perdoou. É assim, há um perdão já garantido pela graça de Deus lá na cruz de Cristo. É um perdão preveniente. É como... É diferente de um marido que diz para a esposa: se você me trair, eu nunca mais quero saber de você, pega as tuas coisas e some dessa casa. Não. É um marido que diz assim: olha, ainda que você me traia um dia, eu perdoo você. Eu te aceito. Eu te quero. Porque eu amo você. Você é minha esposa, você é a mãe dos meus filhos. É diferente. É um perdão preveniente. Assim, esse coração está aberto a te perdoar. É um pai que olha para o filho e diz assim: ainda que você seja o filho pródigo, você pegou aqui a sua parte da herança, desejou a minha morte, foi embora, sumiu, está sujo, você voltou para casa. Eu estou no portão te esperando. É um perdão preveniente. E eu creio que isso é muito lindo, especialmente quando vemos que a palavra usada, várias palavras podem ser traduzidas por perdão, mas a palavra usada ali por Paulo é charizomai, que é a raiz de charis, graça. O perdão é oferecer uma graça ao outro. Então ninguém merece perdão. O perdão é oferecido exatamente para quem não merece. E talvez o que cria esse empecilho todo de vivermos livremente, nós que somos pecadores redimidos, é ficar esperando que o outro mereça o meu perdão. E se ele fizer por merecer, então não é perdão. Tem que ser essa graça linda. Porque nós vamos falhar, as famílias são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Mas se pelo menos a gente tiver essa bússola, esse GPS, esse Maps, dizendo: olha, mas volta, tá vendo? Você não disse a verdade ali, mas você pode voltar. Você está errando no seu temperamento, mas você pode consertar. Você teve ações de falta de integridade, mas dá para recuperar isso. Sua linguagem era ruim, você pode acertar agora. Então, o perdão é essa oportunidade de começar novamente. Oh, lindo. Obrigado, meu amigo querido. Obrigado. Perdoar, nessa perspectiva do conceito preveniente, é termos predisposição. Estarmos sempre prontos para perdoar e não predispostos a nos vingarmos, que muitas vezes é o conceito da sociedade, né? Prontos para dar o troco, né? Os filmes projetam isso, né? Uma prontidão para a gente se vingar. Os vingadores ganham essa espécie de beleza, né? Que na verdade, à luz das Escrituras, é tão contrária ao caráter divino. Se nós nutrirmos nossas famílias com essa predisposição para perdoar, como o pastor Leandro acabou de ministrar, tornaremos nossas famílias bem-sucedidas. Eu acho lindo, Leandro, eu fiz um gráfico que a gente, quando coloca a família bem-sucedida no meio do círculo e circulamos com as chaves
verdade, temperamento, integridade, comunicação e perdão, a gente percebe a possibilidade de praticarmos isso. Não é uma coisa assim, não é impossível, não é inalcançável, como a gente abriu a nossa live dizendo, né? Sim. Que não somos famílias perfeitas, mas que essa questão de sermos bem-sucedidos é possível à luz das Escrituras, né? Porque elas estão nos empurrando exatamente para esse alvo, já que Deus foi quem originalmente trouxe à existência o conceito de família, né? Sim. É perfeito. Eu gostei dessa ideia que você falou de colocar isso de uma maneira gráfica, visual, né? Da gente poder ver que são princípios, sim, aplicáveis e que há caminhos para desenvolver isso. Mas talvez um ingrediente, se é que eu posso dizer assim, fundamental, é que Paulo coloca tudo isso dentro de um contexto em que nós somos dependentes do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Então, quando eu olho e falo, puxa, eu nunca vou conseguir controlar meu temperamento, eu nunca vou conseguir ser verdadeiro com a minha esposa, eu nunca vou conseguir dizer palavras edificantes para os meus filhos. Talvez seja verdade, na sua própria força, mas no poder do Espírito de Cristo é possível. Ele diz, né, quanto mais fortalecermos na força do Senhor. Sim, do Muito bem seu lembrado. poder, enchei-vos do Espírito, e depois vem uma série de orientações nas relações familiares, né? Agora, então, eu olhar para a minha limitação, de novo, eu sou neto de português, nós somos explosivos, sim, mas com o Espírito de Cristo eu posso fazer diferente. E então os recursos estão disponíveis ali, né? Amém. Você sabe que alguém uma vez disse assim, Leandro, pastor, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. Aquela síndrome de Gabriela. E eu falei, irmão, mas você nasceu de novo. E fez todo sentido para ele. Que legal. Eu disse, é verdade. Eu nasci de novo. Então, nessa nova natureza, nessa nova criação que o Espírito produziu, você pode fazer diferente. Eu conversei aqui com um grande amigo, ele tem doutorado, ele é muito humilde. O Leandro é de uma simplicidade enorme, ele é a Julie. E eu te agradeço, amigo, pelo privilégio que você nos deu, estarmos juntos nessa live. A gente conversou aqui sobre as 5 chaves para uma família bem-sucedida, baseado num livro escrito por ele, com base na carta de Paulo aos Efésios, rico demais. Esse livro, infelizmente, não está à disposição, porque está esgotado na sua 2ª edição. E eu e o Leandro, nós fomos aqui interpretados em Libras pela Giovana. Foi uma live muito preciosa, ela vai ficar gravada. E se você depois quiser assistir mais tarde, também pode. Muito obrigado por todos que nos acompanharam aqui. Eu queria pedir ao meu amigo que orasse por nós. E se quiser dar algumas palavras finais, fique à vontade também, Leandro. Tá bom, eu agradeço de coração, agradeço. E você tem a certeza que você tem o dom da palavra que edifica. Você sempre é um encorajador, que Deus te abençoe, você, sua esposa, seus filhos. É sempre um prazer estar contigo. Eu agradeço também a todos os irmãos que acompanharam e espero que essas sementes que nós compartilhamos juntos aqui possam frutificar e muito na vida dessa gente querida que esteve conosco aqui. Sobre o livro, há uma versão eletrônica na Amazon, para versão Kindle, para quem desejar. É um livro curtinho, é um booklet, mas que para quem deseja carregar essas informações, está disponível lá também. Só digitar esse nome, né, Leandro? As 5 chaves para a família bem-sucedida. Exatamente, isso. É isso, meu amigo. Vamos fechar? Vamos. Olhe por nós, por favor, Leandro. Tá bem. Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão agradável com meu querido amigo Marcos Davi. Obrigado por essa troca, Senhor, de experiências, por termos a liberdade de vivermos a verdade, abrirmos o que somos, Pai. Os desafios que nós temos, as frustrações, e como por Tua graça, pelo apoio de irmãos, pela Sua provisão, pelo Teu Espírito, conseguimos vencer em algumas áreas, encorajamos os nossos irmãos a continuarem na jornada também, seguindo a instrução da Sua palavra,
capacitados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, Senhor, os nossos lares, abençoa as famílias que acompanharam esse tempo e que possa essa produção que fizemos juntos aqui trazer muito fruto para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Paz e saúde, amigo. Amém. Paz e saúde. Um abraço a todos. Vou tirar uma Obrigado. foto aqui. Fica aí, Leandro. Fica aí, Leandro. Deixa eu tirar Vamos uma lá. foto nossa aqui. Aí. Deus abençoe, tá? Obrigado mais uma vez. Um abração. Obrigado. Abraço. Paz. Obrigado, Giovana. Deus abençoe. Tchau, Giovana. Até, paz. Tchau, gente. Obrigada.